Quem aí nunca leu um poema e, ao final, ficou tipo boiando, sem entender nada do que o poeta disse? Quem nunca? Você sabia que essa sensação é a causa principal de muita gente não gostar de ler versos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Caminhos para compreender o discurso poético. Meu nome é Elaine, eu sou professora de poesia, literatura, escrita criativa, também sou escritora, e nós falamos neste canal sobre literatura, escrita e todas essas coisas relacionadas à vida. Mas antes de começar a aula, vamos combinar uma coisa: nada de like. Por favor, não vou ficar aqui pedindo like para vocês, porque, vamos combinar? Não há nada pior do que ficar mendigando que goste da gente. E vou pedir para vocês uma coisa: assista o vídeo aí de boa e ao final, se você gostar do conteúdo, aí sim, conversamos depois. Então, vamos à aula? Os estudiosos das letras apontam vários caminhos para a compreensão do discurso poético, ou seja, aquilo que o poeta quer dizer. Mas hoje eu falarei de dois caminhos para que possamos compreender o poema. Claro, falarei de uma maneira simples, o mais simples possível e de fácil entendimento a todos, assim como eu costumo fazer nas minhas aulas. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre plurissignificação. Nos textos comuns, não literários, aqueles que estamos acostumados a ler nas páginas de jornais e também nas redes sociais, a pessoa que o escreve escolhe as palavras pelo significado claro que elas carregam, ou seja, o autor desses textos sabe que basta colocar determinada palavra gráfica que logo o leitor entenderá o seu sentido. Já na poesia, a linguagem é bem diferente. Não apenas as palavras mostram o significado do poema, mas também a forma como ele está escrito, isto é, a combinação de palavras, a escolha das rimas, dos sons fonéticos, o ritmo da leitura, as figuras de linguagem e até a maneira como os versos estão espalhados na folha. Tudo isso apontam caminhos para aquilo que o poeta quis dizer. Vou mostrar um exemplo para vocês aí na tela com o poema de Paulo Leminski. Veja, reparou como o significado da poesia também pode ser visual? Paulo Leminski dá um show de plurissignificação, indo além do mero significado do reflexo da lua na água, mas mostrando também que a disposição das letras tem reflexo e sentido ativo no papel, ou até mesmo que um poema pode ser o espelho para quem o lê. A propósito, essa é a magnitude da poesia. Ela tem significados plurais, não únicos ou singulares, mas múltiplos. Aliás, a poesia tem vida própria, sabia? Ela não é estática, nem prisioneira de um só sentido, pessoa ou lugar. Como disse o poeta Otávio Paz, Nobel de Literatura, leia aí. Outro caminho para entender o discurso poético é a história, o contexto do poema. Muitas vezes o poeta nos conduz por verdadeiros labirintos dos quais só vamos saltar da saída quando percebermos as pistas históricas, ou seja, o contexto no qual os versos foram escritos. Bom, todo o texto traz marcas sociais de sua época e para compreender o que o poeta quis dizer, precisamos conhecer um pouquinho do período histórico no qual ele viveu. Olha, eu vou trazer aqui um poema de Olavo Bilac. Ele fala neste poema sobre o árduo ofício de escrever poemas que, embora o poeta conheça todas as técnicas, jamais, nunca pode deixar a simplicidade
e a naturalidade de lado. Vamos ler o poema juntos? Você leu aí o poema de Olavo Bilac? Reparou como ele é marcado pela fase histórica e literária que aconteceu no Brasil? Mas vocês lembram o que aconteceu nessa época, na época de Bilac? Então vamos recapitular aquelas aulinhas de literatura da escola. Bom, Bilac viveu o parnasianismo, movimento literário que era oposto ao romantismo, porque o romantismo ele exagerava no sentimental e era muito objetivo e sintético na forma de escrever. Mas Olavo Bilac propunha o oposto ao romantismo. Ele queria a valorização da escrita, das técnicas e da forma de escrever. As coisas não podiam ser de qualquer jeito na época de Olavo Bilac. A escrita, muito menos. Além disso, ele procurou uma ponderação dos sentimentos na hora de redigir. Nada de rasgação de seda e apelos sensoriais, porque o que valia para Olavo Bilac era a arte de escrever. Porém, essa arte não podia enrijecer o poema. Os versos não podiam se mostrar frios, mas tinham de ter o frescor e a vivacidade das coisas simples. Agora você consegue reler o poema e notar por você mesmo as pistas que Olavo Bilac deu para o melhor entendimento dele? Como eu disse no início do vídeo, há vários outros caminhos para se compreender o discurso poético e não é uma receita pronta, nem uma tarefa tão fácil. É necessário estudo e, claro, muita paciência e sensibilidade. E por questões de tempo, vou ficar por aqui e vou deixar uma lição de casa para vocês. Leiam o máximo de poemas que vocês puderem e tente observar o que o poeta quis dizer nas próprias pistas que existem nos versos. E agora sim, se você gostou do conteúdo deste vídeo, clique aí no positivo abaixo do vídeo, deixe o seu like até para eu saber se paro ou continuo a falar desse assunto. Ah, e falando disso, você sabia que nós temos aqui no canal um curso gratuito de poemas? Isso, se quiser saber mais sobre poesia, vou deixar o link aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!